Povo de Deus, Isaías 63 e Isaías 64. Aqui no capítulo 63, começa falando da ação que Deus fez contra os edomitas. Observe que nós já temos aqui relatos já de coisas já acontecidas contra o povo de Judá. Babilônia já veio, Babilônia já arrebentou com o povo, já começou a acontecer na prática as predições proféticas, onde Deus falava que o povo ia ser invadido pela Babilônia e ia passar 70 anos no cativeiro, e isso então já vinha acontecendo aos poucos. Babilônia foi cercando o povo, Babilônia foi ele trazendo terror, até que vem o ponto final e tudo aconteceu da forma como estava profetizado. Só que aqui no capítulo 63, no começo, ele relata que um acontecimento que nós já aprendemos em nosso panorama bíblico é que os edomitas, descendentes de Esaú, né, eles se tornaram grandes inimigos do povo de Israel. Tem um histórico lá, né? Porque Esaú, Jacó, né? Jacó pegou a primogenitura, negociou a primogenitura de Esaú. O Jacó foi aquele que, juntamente com a sua mãe Rebeca, enganou Isaac, pegou a bênção. Então aí o Esaú tinha ficado com tanta raiva do irmão Jacó que desejou até matar, e Jacó teve que fugir, né? Aí que ele fugiu, que ele então construiu a sua família, teve seus 12 filhos, né? Surgiu a nação de Israel, e apesar dos irmãos terem se reconciliado, apesar dos irmãos terem se perdoado, essa rixa, esses acontecimentos é, 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 se perduraram, né? E anos depois, os edomitas, descendentes de Esaú, ainda eram inimigos do povo de Deus, não é isso? E quando Babilônia chegou, eles ajudaram a Babilônia, né? Em outras situações, ele também ajudou a Assíria quando invadiu só o Reino do Norte. Então, há muitos episódios onde os edomitas se levantaram de maneira cruel, covarde contra o povo de Deus. E aqui nós temos o relato de que Deus olhou isso e achou que foi exagerado, entendeu que foi exagerado, e aí, então se levantou contra os edomitas. E Deus faz aqui uma ironia, né, nesse texto, porque ele fala aqui no versículo 3 que nenhum homem se achava comigo, ele foi sozinho. E o versículo 5 fala: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, versículo 6, pisei os povos do meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então ele faz tipo uma ironia aqui: poxa, tem ninguém para ir comigo, sabe? Queria tanto uma ajuda, mas já que não tive ajuda, vai eu sozinho mesmo. E sozinho arrebentou com todo mundo. O versículo 4, capítulo 63, versículo 4, fala o dia da vingança. Né? E essas expressões também diz respeito ao próprio povo de Israel. Então, o dia da vingança é o dia da vingança contra o inimigo, né? E o dia da vingança também é o dia da vingança contra o povo dele. Então, Deus ele pratica a justiça, a sua ira, contra o povo dele e contra o inimigo. Uma coisa curiosa aqui no versículo 4 é que ele fala que o dia da vingança é contra o inimigo, né? Ou até mesmo em situações contra o povo de Deus, né? Que estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. O dia da vingança e o ano dos meus redimidos. Então, olha o contraste interessante. A vingança é o dia, é um dia. A remissão está atrelada a ano, a algo prolongado, entendeu? A vingança do Senhor dura pouco. A bênção, a redenção, os benefícios é prolongado. Percebe? Então esse é um contraste interessante, né? E tanto da vingança do povo dele, quanto da vingança do inimigo. Porque quando o inimigo também se arrepende, como aconteceu lá o pessoal de Nínive, eles podem ter essa remissão, né? Esse perdoar do Senhor. Vai depender da ação de cada um. Aí no versículo, a partir do versículo 7, o Isaías continua orando, né?
né? Falando sobre as coisas do Senhor em oração, de acordo aqui com o título da minha Bíblia Plenitude, no versículo 7 está escrito assim, ó, a última oração do profeta. Então ele diz, versículo 7, celebrai a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Então, ele está orando ao Senhor, ok? Versículo 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. O anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha que coisa interessante aqui, ó. Na angústia deles, do povo, foi ele angustiado. Interessante, porque eu vejo aqui aquela situação hoje dos pais, né? O pai, a mãe, o filho é rebelde, o filho é avisado para não fazer isso, aí o filho continua rebelde, aí chega um momento que o pai, infelizmente, vai ter que dar aquela correção, vai ter que dar aquele castigo, mas o pai castiga, mas não deixa de ficar com o coração apertado, né? Porque o pai não queria fazer aquilo, mas infelizmente teve que fazer. E aí bate, o filho fica chorando, a mãe fica ali com o coração triste, o pai fica com o coração mole, mas não pode deixar de fazer. É esse cenário que vem à minha mente, ao meu coração, quando eu leio isso aqui. O Deus que castiga, mas é um Deus também que se contorce. É um Deus que olha, você não queria fazer isso, mas infelizmente eu fui obrigado a fazer isso. É um Deus retratado aqui pelo Isaías, o Deus que castiga, levando a angústia, e também fica angustiado porque não queria que fosse assim. Essa é a ideia que me vem ao coração ao ler esse texto, esse contexto aqui. Versículo 10, mas eles foram rebeldes, é isso, pelo que se lhes tornou inimigos, ele mesmo pelejou contra eles, tá vendo? Então Deus é amigo, mas se você não aceitar a amizade de Deus, então você terá a inimizade. A escolha é de cada um. Deus te coloca para ser amigo. Você quer ser meu amigo? Quer. Então você vai ter minha amizade. Agora, se você não quiser ser meu amigo, você vai ter a minha inimizade. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus, diz Tiago capítulo 4, versículo 4. Já fazemos aqui várias vezes menção à espada. A espada é aquela que defende e que mata. A espada do Senhor pode ser para te defender ou pode ser para te matar. A escolha é de cada um. Né? Essa é a ideia aqui. Versículo 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu espírito? É interessante isso aqui, que no Velho Testamento nós vemos muito esse argumento, a contra-argumentação com o Senhor. E essa argumentação, meu irmão, nós podemos fazer hoje, mas no sentido assim, de um coração contristado, não de oposição. Né? Exemplo, esses dias mesmo, né, nós estamos passando aí dias difíceis, dias que precisamos do agir de Deus em nossa vida, a nível de saúde, a nível de desemprego, a nível de problemas diversos que passamos, né, esse nosso povo passa. E diante de uma enfermidade, por exemplo, nós podemos orar: Senhor Deus, a tua palavra diz. A tua palavra fala sobre o óleo da unção. A tua palavra, Senhor, diz. Eu fiz essa oração há pouco tempo. Né? A tua palavra, Senhor, fala que, havendo alguém doente, chama o presbítero, usa o óleo e o doente sarará. Aí quando se coloca isso, é por quê? Porque foi feito e não aconteceu. Aí, por que, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Que alguma coisa está de errado? Há uma interpretação errada? Né? Há um impedimento em nossa vida? Foi um impedimento? Ou não, Senhor? Porque a tua palavra também é um filme, né? Nós temos que observar todo o capítulo, porque a palavra diz aqui algo,
mas também de lá que a vontade do Senhor é soberana. Me faz entender isso aí, Senhor. Por que, que a tua palavra não está se manifestando em mim, não está se manifestando no meu irmão, na tua igreja? O que está acontecendo? Aí está vendo o argumento? Mas é um argumento em busca de resposta, em busca de tentar descobrir qual é a barreira de interpretar de maneira correta, para não ter perspectivas erradas, para interpretar de maneira correta, para não ficar no marasmo e experimentar as coisas de Deus. Então, percebe a contra-argumentação, mas não é uma contra-argumentação de raiva, não é uma contra-argumentação não é uma argumentação, melhor dizendo, de rebelião, é uma argumentação de submissão, de busca de verdade, de procurar entender. Senhor, é a tua palavra, Senhor. Aqui estou fazendo isso aqui, ó. Poxa, o Senhor fez isso pelo teu povo, sabe? Poxa, Senhor, ora para o teu povo, o Senhor fez isso. Então, é uma oração de clamor, de pedido de piedade, de misericórdia. E de falar, Senhor Deus, o Senhor já fez muito pelo seu povo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, como diz aquela canção. Entendeu? É isso que estão usando aqui. Né? O versículo 12. Versículo 12. Aquele cujo braço glorioso fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu, Senhor, as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Cadê? Pois faz isso. Porque eles já estão na aflição. Babilônia já chegou, já arrebentou com todo mundo. Eles já estão no processo. Né? Já estão em um processo. Cadê, Senhor? Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Não se recuse a fazer isso, Senhor. É isso que o texto está dizendo aqui. É isso que está acontecendo. Os argumentos. Então, no versículo 15 também é argumento. Onde está o teu zelo no versículo 15? Versículo 16, né? Ele faz menção a Abraão, né? Eu sei que o Abraão, de repente, não conheceu esse povo que é hoje, né? E Israel, a nação de Israel, não conheceu esse povo que é hoje, né? Mas tu, Senhor, conhece, né? Nós somos um novo povo, uma nova geração, né? Que Abraão não conheceu, que o povo de Israel do passado não conheceu. Nós somos uma geração nova, todos conhecem, né? O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o Deus da antiguidade, que é o Deus dele, é o Deus nosso. E ele começa a argumentar buscando a misericórdia do Senhor. É isso que você pode fazer, meu irmão. Mas com o coração humilde. Pergunte ao Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que não está acontecendo dessa maneira, Senhor? Me ajude a entender. A tua palavra está dizendo isso aqui, Senhor. E por que a tua palavra não está se cumprindo na minha vida, na vida da minha igreja, na vida da minha família, naquela situação lá no meu trabalho, na faculdade, sei lá. Por que, Senhor? E aí você vai buscar o Senhor de maneira contrita, não com blasfêmia, não com ira, não peitando ao Senhor como Jó fez lá, e já falamos, já estava numa angústia muito grande. Errou, mas tinha crédito com Deus ainda, né? Não peitando a Deus, mas buscando resposta nele, né? Isso é salutar, isso é saudável. É interessante aqui, versículo 17, olha só, o Senhor, porque, ó Senhor, por que nos fizeste, o Senhor, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos caminhos? Por que endurece o nosso coração para que não te temamos? Volte por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Ok? Então ele está dizendo aqui, ele reconhece que Deus fez eles pecarem. Deus endureceu o coração deles, assim como o coração de Faraó. Mas você precisa entender que Deus fez já como consequência do pecado. Não é uma ação original de Deus. É uma ação por consequência. Nós já aprendemos aqui várias vezes, já fiz menção várias vezes sobre isso. Como consequência do pecado, Deus pode fazer o buraco e te jogar no buraco. O diabo, ele só faz o buraco e te seduz para você ir sozinho para o buraco. Porque essa é a liberdade que ele tem. Mas Deus, ele não só faz o buraco, como te empurra lá para o buraco. Já como consequência do pecado. Entendeu? Então,
uma das consequências que uma pessoa pode ter em relação ao seu pecado é Deus fechar o coração dela, fazer com que ela não entenda, e assim ela, sem entender, ela vai pecar, ela vai tomar atitudes erradas e vai sofrer as consequências das suas próprias atitudes, já como consequência do pecado. Foi isso que aconteceu com os fariseus, os escribas e fariseus. Jesus falou, ó, para vocês é dado a sabedoria e o entendimento, para eles não. Eles já terão os seus corações fechados, já com consequência de pecado. Então, meu irmão, isso é muito grave. Nós precisamos vigiarmos para não chegarmos a um ponto onde Deus se levante para conosco, contra nós, feche o nosso entendimento, nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações, e aí vamos andar, meu filho, cegos espiritualmente, e cegos cairemos em covas, tropeçaremos, teremos graves acidentes. Então, como consequência, isso pode acontecer, é o que temos aprendido com a palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante que, que o pessoal faz esses argumentos aqui, nós vamos ver isso no capítulo 64, no final, mas Deus já tinha usado os profetas e já tinha falado tudo, as consequências que viriam e o porquê dessas consequências. E agora estão fazendo um argumento aqui que, na verdade, apesar de ser um argumento plausível, que eles podem fazer isso, na verdade, no caso deles, já tinham a resposta. Eles perguntaram, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Senhor, por que cadê o teu zelo? Mas eles já tinham a resposta pelos profetas. Isaías, Jeremias, todos os profetas pré-exílio já tinham mostrado claramente os fatos. E eles estão, na verdade, apesar de poderem argumentar, né, eles estão argumentando aqui sem razão nenhuma, no sentido assim, já tiveram a resposta antes de argumentar. Vamos aqui para o capítulo 64, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Olha o que o rodapé aqui da Bíblia, Plenitude, no capítulo 64 diz, de 1 a 12. Continuação da oração de Isaías. Desta vez, orando para que Deus venha, né, para que ele descesse, numa manifestação de terremoto, a fim de punir as nações e salvar Sião, tal qual faria um pai. Então ele está pedindo aqui, né? Ah, Senhor, faz isso, faz aquilo. Desça como um terremoto aqui do versículo 1 até o versículo 12, né? Um fogo flamejante, né? Com graveto, versículo 2. Versículo 3, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes, tremendo a sua presença. Então, estão pedindo para que Deus venha realmente fazer isso contra o povo que está prendendo eles, que está oprimindo eles. Aí é aquilo que eu falo, Deus já tinha falado 70 anos, filhos. 70 anos. Vai passar o processo, não adianta. Estão clamando, faz, Senhor, faça isso. Olha o versículo 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes, tremeram a tua presença. Né? Então faz isso como o Senhor fizera lá no passado, né? E fez coisa até que nós não esperávamos. Lembra de Jeremias? Clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu estou falando, faz isso, Senhor. Nos anuncia, nos surpreenda com coisas novas que nós não sabemos. Essa, meu irmão, minha irmã, pode ser uma oração minha e tua hoje. Senhor Deus, nos surpreenda. Traga em nós coisas que nós não sabemos. Nos surpreenda, Senhor. Manifesta a tua maravilha em nós. Nos faça experimentar. Queremos experimentar algo que nunca experimentamos. Em nome de Jesus, faça isso. Queremos experimentar cura como nunca experimentamos. Queremos experimentar libertação como nunca experimentamos. Queremos experimentar a tua presença como nunca experimentou. Algo novo, Senhor. Essa deve ser a minha e a sua oração, meu irmão. E essa é a oração que eu faço agora, de acordo com a palavra. E essa é a oração que eu peço ao Espírito Santo, que leve ao Pai esse pedido para que essas manifestações de fato aconteçam em nossas vidas e que Ele nos ajude a entender algo que porventura esteja se colocando como muro, como barreira para nós não experimentarmos essas coisas. Que Ele denuncie pecados em nossas vidas, que Ele denuncie pecado em nossa igreja, que Ele denuncie pecado em nossa família, que Ele denuncie coisa errada lá no trabalho,
lá no setor de trabalho. Por que as coisas não estão fluindo na tua vida, na tua família, na tua própria casa, na tua igreja, na faculdade, seja onde for? Por que não está fluindo? Nos mostre, Senhor, em o nome santo de Jesus. Então é isso que está pedindo aqui. Aí versículo 4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Não é isso? É o texto, é o hino que pode ser a nossa devocional, a sua devocional. Então, olha só, ele está clamando, ele está apanhando, aquilo que nós já falamos outras vezes, né? O povo está apanhando, já está passando as consequências e está indo para o colo do papai. E está orando. Porque ele sabe que não tem outro refúgio, é o que temos falado. Apanha, mas fica lá, fica quietinho, né? A adolescente fica lá com raiva e o pai vai lá e mete chicote, mete o castigo, faz o que a adolescente não quer, o que a adolescente não quer, mas ó, fica lá, porque não tem outro, não tem onde cair morto. Tu não consegue comprar nada que você não trabalha, você depende financeiramente, você não tem para onde ir, fica por aí mesmo, filho. Aguenta aí, porque tu depende, filho. Né? Chora, mas fica aí chorando com o pai. Porque tu sai, tentar se rebelar vai ser pior para você. Se rebelar vai ser pior para você. Então o povo está sofrendo, Deus já mandou o chicote, está batendo, mas o povo está. Ó, vão apanhar, mas tem que apanhar com ele, porque não tem outro jeito não, filho. Não é mesmo porque é consequência nossa. Aí o versículo 6 ele fala, todos nós somos como imundos. Ah, está reconhecendo, né? Isso, nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Trapo de imundícia aí, né? Hoje, se você fizer uma pesquisa trapo de imundícia, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui anotada que eu não peguei isso aqui, ó. Versículo 6 sobre traço de imundícia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Literalmente uma roupa suja, né? Eu já ouvi outras explicações que esse trapo de imundícia aqui seria aquela roupa suja que as mulheres usavam no tempo do seu ciclo menstrual. É essa roupa suja que está falando aqui, segundo comentários que eu já ouvi. Então nós somos imundos, todos nós murchamos com a folha, como a folha, e as iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, pelo menos havia reconhecimento. Né? Você tem reconhecido já, meu irmão? Você tem reconhecido já, minha irmã? Suas mazelas? Tem confessado? Esse é o passo inicial, tá? Você começar a achar que está passando pela prova injustamente. Que é isso, teu servo? Ah, não admito isso, eu tô tua serva. Eu vou para tua casa. Ah, vai para a igreja. Porque tu vai para a igreja. Tu começar a achar que você está sendo injustiçado, aí começou a dar ruim para tu. O caminho é entender que tu vive o evangelho pequeno. O caminho é começar a entender que tu não vive o evangelho como deveria viver. Né? O caminho é entender que tua dedicação ao reino é pouquinho demais. E você recebe pouco porque você dá pouco. E além disso ainda peca muito. Então vá pelo caminho do reconhecimento, do arrependimento, que é o caminho melhor. Se continuar no caminho da reclamação, da justificativa, aí vai dar ruim. O caminho você vai pirar, tá? Esse é o caminho do hospício. Esse é o caminho da crise, é o caminho do desvio, é o caminho da apostasia, do abandono da fé. Ao versículo 7, já ninguém há que invoque o teu nome, é reconhecimento. Né? Nos consomes por causa da nossa iniquidade, é o reconhecimento. É isso aí. Aí continua aqui, ó, não te enfureça tanto, ó Senhor, tá vendo? Tá pedindo, tá bom, não reconhece mais. Poxa, Senhor, um pouquinho menos, Senhor, não te ofereça, tá pedindo misericórdia. Ó, não perpetuamente te lembres de nossa iniquidade. Então está pedindo graça, está pedindo misericórdia. Olha o versículo 10 e 11 aí, revelando os acontecimentos. Ó. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto. Sião em ermo. Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, o nosso templo santo e glorioso,
em que nos que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram ruínas. Contentar-te-ias tu ainda, ó Senhor? Conter-te-ias. Eita, conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calados e nos afligirias sobremaneira? Então ele está fazendo um apelo aqui, encerrou o capítulo 64. Ele mostra a realidade da cidade, ele fala, está tudo arrebentado. Senhor, a tua cidade, Senhor. Vai continuar com isso para sempre, Senhor? E é aquilo que eu já falei anteriormente. Estão na calamidade, estão fazendo a coisa certa, estão clamando ao Senhor, estão pedindo piedade, só que estão esquecendo de um detalhe. Os profetas já haviam falado que o castigo seria de 70 anos. O que eu aprendo com isso aqui? Nós, no desespero, na dor, mesmo sendo humilde, mesmo buscando ao Senhor, se arrependendo, nós temos a tendência de esquecermos o que Deus já nos falou. Às vezes nós ficamos pedindo, insistindo ao Senhor, pedindo uma resposta, pedindo um posicionamento, mas Deus já respondeu. E as pessoas ficam esperando algo que a palavra de Deus já respondeu. Ou algo que Deus já falou por meio de uma pregação, de um louvor, de um sonho, seja lá a maneira que for. Aqui eles estavam fazendo a coisa certa, sim, estavam se arrependendo, estavam questionando a Deus e pedindo misericórdia, mas Deus já tinha falado com eles. Tudo, 70 anos, tudo detalhe por detalhe. É isso, meu irmão. Que a palavra de Deus continue sendo viva em sua vida, em minha vida. Se inscreva em nosso canal e nos ajude nesse trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.